Olá, olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas, onde falamos todas as semanas sobre marketing, negócios e tecnologia. Esta semana os temas são o caso da Primor analisado por uma grande especialista. Vamos ter de ensinar os chatbots a mentirem sobre a nossa empresa e, por último, os hábitos de leitura dos portugueses e o que é que isso quer dizer. Olá, o meu nome é Diogo Abrantes da Silva e hoje estamos aqui com a grande convidada especial, Marta Araújo! Olá, Marta, diz olá para ouvirmos a tua voz. Olá, viva a todos, obrigada pelo convite, olá a todos e a todas também que me estão a ver e a ouvir, e lamento esta loucura desta equipa de me ter convidado para aqui estar, mas vamos a isso. Muito bom. E estamos também aqui com o Frederico Carvalho, diz olá, Fred. Olá, viva. E por último, mas também muito grande, o Miguel Rão Vieira. Alô pessoal, mais uma semana, cá estamos. Que entusiasmo, Miguel, pronto. É verdade, ainda não me conseguiram calar esta semana. Tentaram, mas não conseguiram. Muito bem, antes de passarmos aos temas da semana, o qual temos um separador especial criado em inteligência artificial, já vamos mostrar, não se esqueçam que podem subscrever o nosso podcast no Spotify, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts /YouTube, e temos também alguns dos nossos episódios nessa rede social, então, que é o YouTube. E Marta, temos-te aqui então, acho que os ouvintes ainda não te conhecem, porque é que não te apresentas aqui rapidamente para que todos saibam a experiência que nos vai falar agora aos ouvidos? Ok, vamos a isso. Obrigada pela oportunidade. Então, eu sou a consultora de comunicação e tenho uma empresa que se chama Like Brands, que é precisamente o que faz consultoria de comunicação, relações públicas e assessoria de imprensa. Sou uma apaixonada por comunicação. Eu comecei por ser jornalista, fui jornalista e editora durante 13 anos. Cumpri aquela minha grande paixão do jornalismo, ainda hoje tenho respeito incrível pelo jornalismo, pelos jornalistas, pelos órgãos de comunicação social. Desde 2011 que estou do outro lado, ou seja, que trabalho da parte das marcas, das empresas e das pessoas, a fazerem com que elas possam também aparecer nas notícias, construam a sua notoriedade do ponto de vista da forma como aparecem e se apresentam, não só nos mídias, como também em todo o domínio público, e tenho estas áreas que me são muito caras, a mim a nível pessoal e também na empresa, que é a gestão de crise, a gestão de reputação e estes temas associados à gestão da comunicação. Com isto, vamos passar aos temas da semana, neste caso o tema da semana, mas antes, reparem neste novo separador que eu construí para vocês. Tem mais da semana, vamos todos cantar. Temas da semana, não importa o dia, não importa a hora. E é isto. Eu achei bom. Não entra. É muito bom, não é? Muito bom. E este separador é da inteira responsabilidade do Diogo, atenção, que não nos informou sobre isto. Sim, isto é inteligência artificial. Foi boa ideia de estar disso como convidada. Foi, não foi? Eu acho que sim. Passamos então assim ao tema da semana, e claro que o tema que foi falado muito no nosso grupo de WhatsApp, inclusive com a Marta, que está aqui connosco, num artigo que escreveu para a Marketeer e que já nos vai falar um pouco sobre isso, mas o que aconteceu, summarizando, foi então a campanha da Primor, uma marca espanhola de perfumes, não é? Que lançou tanto na sua newsletter como nas redes sociais, para a Blue Monday, não é? A segunda-feira mais triste do ano. Marta, qual é a frase? Consegues-me ajudar? Que eu não me recordo da frase exatamente. Estou com lapso de memória também, não estou a conseguir. Deixaste a batata quente para a Marta. Diogo, francamente, isso no fundo, era mandar a Blue Monday para às ortigas, exatamente. Pronto, sim. Isso. Eu ponho o pi depois. E pronto, isto, como é óbvio, tivemos todos os marketers a falar um pouco sobre este tipo de campanha, o quão estridente essa campanha tinha sido, se era propositada, se tinha sido, na verdade, um erro de tradução, também foi uma das hipóteses dadas. E Marta, tu escreveste um artigo sobre isto, não foi?
Foi, é verdade, é verdade. Uma jornalista da Marketeer lançou-me o desafio logo de manhã, mostrou-me um print da campanha e disse-me: tu tens de escrever sobre isto. Ao que eu lhe disse: ok, mas o que é que... Fiquei admirada, não vou mentir, fiquei admirada. Disse-lhe: olha, vou estar atenta durante o dia, vou analisar e tenho todo o gosto em escrever sobre o assunto. E foi isso que fiz. Como tenho também, por causa do meu percurso profissional aqui, algum know-how a trabalhar com empresas espanholas, portanto, estas questões, eventualmente, das adaptações à cultura e à língua, por muito que sejamos aqui vizinhos, traz muitas vezes alguns desafios, até comentei obviamente logo com a jornalista a dizer: olha, vou investigar, vou ver como é que foi a campanha em Espanha, vou também tentar saber junto de alguns colegas em Espanha, enfim, como é que a campanha correu, se já há algum sururu ou não, ver também o que está a ser feito em França. Essa foi um bocadinho, desde logo, a minha primeira leitura, que foi perceber se estávamos ou não perante uma adaptação cultural. Para poder analisar. E, portanto, analisei na marca, no país mãe, neste caso que é em Espanha, e depois em França, onde foi feita também uma adaptação à campanha. Então agora diz-nos, eles mandaram em França e em Espanha também a Blue Monday para um certo sítio? Pronto, o que é que de facto aconteceu? Estamos perante uma campanha arrojada, ou seja, obviamente que aqui a ideia era, eles usaram expressões locais, expressões que em Espanha e em França, na devida cultura, têm aqui um tom um pouco atrevido, não é? Literalmente de mandar às ortigas este dia mais feio do ano. No entanto, foram escolhidas em Espanha e em França expressões calientes e atrevidas, como eu dizia há pouco, mas não utilizando uma linguagem tão agressiva, ou seja, são expressões de subliminar, que ficas ali com a ideia de que, enfim, é mandar às ortigas este dia, mas logo a seguir passas para, no layout da comunicação, passas para baixo, que é, no fundo, ok, temos 10% de desconto. E outra questão também aqui importante que eu analisei foi que nestas campanhas internacionais, na parte visual, a tal expressão, o claim da campanha, a expressão atrevida, tanto em Espanha como em França, estava entre parênteses. E isso, do ponto de vista semiótico, também significa alguma coisa, ou seja, para lá de não terem utilizado uma linguagem que pode ser considerada muito próxima da má educação para algumas pessoas e culturas e sensibilidades, ok? Eles lá tiveram esse cuidado de colocar também entre parênteses, é uma espécie de almofada, uma espécie de proteção, ficou ainda mais subliminar. Em Portugal tivemos uma colocação de uma adaptação de texto um pouco mais peculiar, utilizando um palavrão direto, escrito de uma forma direta. Dizer também que quando eu escrevi o artigo já sabia, porque há vários prints e consegui ter essa informação, e aqui desculpem-me só por colocar aqui um bocadinho esta piada, mas eu, como fui jornalista durante 13 anos, nunca deixo de analisar estes temas à luz daquilo que faço hoje, com o cruzamento da informação, ou seja, tentei aqui mesmo cruzar o maior número de informação possível, e eu à data já sabia que a marca, a quem tinha pedido esclarecimentos por e-mail, tinha respondido de forma clara, por e-mail, a dizer: lamentamos o que aconteceu, o departamento correspondente já foi informado e corrigiu a tradução. Isto foi escrito pela marca, que depois, na realidade, do ponto de vista da sua comunicação física no digital, isto não faz grande sentido, mas vocês perceberam, acabaram por não corrigir a tradução, retiraram completamente o claim, ok? Portanto, aqui, mas a marca assumiu de alguma forma que tinha ferido suscetibilidades e disse-o, colocou por e-mail e retirou também retirou a informação da campanha. Só isto já significa alguma coisa, já significa aqui um certo assumir cuidado, não é? de algo que não correu bem. Exatamente, sim. E portanto eu diria que este tema é muito interessante, não tanto para puxar as orelhas a ninguém. Estas questões das adaptações à cultura são muito sensíveis e muito importantes.
errar é humano e as pessoas cada vez mais, porque também se fala muito desta desconstrução das marcas e dos marketeers e se mostra aos bastidores, cada vez mais há uma geração de consumidores que percebe que a comunicação e o marketing é feito por seres humanos e que os seres humanos também erram, e nós temos em Portugal casos disso, enfim, como a Mariana e outros. Aqui uma tónica importante poderá ser esta, que é não nos esquecermos, os erros acontecem, mas podemos prever ou podemos gerir, no caso de termos aqui uma campanha mais acutilante como esta, termos aqui um plano de gestão da informação e não nos esquecermos que uma marca como esta que estamos a falar, que comunica, tem uma persona que trata por tu e tem uma linguagem informal de quando em vez, não deixa de ser ativada ou ter clientes de gerações muito distintas. E nós temos 5 gerações no online neste momento. No online, nas redes sociais, no e-commerce e por aí fora. E, portanto, temos que ter este cuidado de perceber que por muito que o mood da campanha seja que tenha um target maioritário, a dona Felisberta, que está a utilizar a app da Primor porque o filho instalou no seu telemóvel, ao receber uma notificação a dizer manda pro, vai lidar com essa informação de uma forma diferente, certo, de um jovem de 20 anos que achou graça. E, portanto, temos aqui, desculpem que eu estou-me a alongar muito, mas o que eu achei fascinante neste caso, fascinante no sentido de não puxar as orelhas a ninguém, pode acontecer a qualquer um de nós, vamos aprender com isto, vamos aprender eventualmente a gerir melhor, que é um bocadinho esse aqui o meu objetivo, não é? De sensibilizar as empresas e as equipas para esta temática de cuidarmos das relações públicas digitais e não nos esquecermos destas questões geracionais, da diferente forma como isto é percepcionado. E ao lermos, se formos ver, desde o Facebook ao Instagram, as diferentes redes sociais onde a marca está, era o que eu dizia no artigo, há um mixed feelings. Há quem tenha achado genial e tenha adorado aquele mood e aquele claim da campanha e achou espetacular e disruptivo. Houve quem tivesse sentido ofendido, no sentido de a marca foi mal educada comigo no tom que utilizou. Não me mandou para o que... mas o tom foi abusivo e houve inclusive pessoas que acharam que era uma campanha de phishing ou de fraude. Portanto, se nós temos aqui diferentes gerações, são 5 gerações diferentes, fica aqui do ponto de vista das relações públicas digitais, de quem trabalha a comunicação, pensar que temos que gerir a informação e cuidar destas pessoas de modo adaptado ao seu conhecimento e à forma como lidam também com a tecnologia. Então fica aqui a lição, não é? De não meter o estagiário a fazer as traduções no Google Translate, não é? Porque eu realmente também não vejo nenhum pedido de desculpa por parte da Primor, pelo menos público. Não sei se pela newsletter depois acabou por informar os utilizadores, não é? Mas não parece ter havido aqui qualquer post, ou assim, pelo menos pelas redes sociais. A informação que eu tenho, certo? Portanto, que eu tenha conhecimento, ok? E que eu tenha recepcionado via newsletter, volto a dizer, que eu tenha recepcionado e conhecimento, ok? Não, isso não foi feito, ou pelo menos eu não recebi. Mas sei que no privado houve o cuidado, quando digo no privado, é as pessoas que enviaram e-mails, há pouco aquilo que eu vos li, ou mensagens, era mesmo respostas de e-mail, ou mensagens no direct, de uma forma privada. Exato. Acredito que tenha havido essa gestão. E é claro que do ponto de vista, lá está, do ponto de vista desta gestão de comunicação de crise, podemos levantar esta dúvida, que é se a marca efetivamente não, exatamente, poderiam não ter sido feito algo mais. Certo. Só relembrar também que para lá do sururu das redes sociais, e uma coisa é quem trabalha na área de marketing da comunicação opinou, não é? Todos nós temos uma opinião e uma sensibilidade, outra coisa é realmente como é que o cliente se sentiu. Portanto, e essa é que é a principal questão. Portanto, e se demos ou não o apoio, porque houve queixas, passo pleonasmo no portal da queixa e também na DECO, isso tem a relevância que tem, não estou aqui a julgar isso, o que estou a dizer é que, lá está,
diferentes gerações. A marca abarca aqui diferentes gerações que foram para diferentes plataformas e comunicaram o seu desagrado, ou não, porque houve quem tivesse adorado de diferentes formas. Como é que nós podíamos analisar isto de uma forma mais transparente? Obviamente, se tivéssemos acesso a como correram as vendas em Portugal. Claro, como é que correram as vendas em Portugal? Eu recordo-me que alguém no grupo de WhatsApp teve a analisar pelo menos o número de gostos à página e não tinham subido assim por aí além. Acho que pelo menos esse sururu, que é uma ótima palavra, que não se usa o suficiente, acho eu. Sururu. Não foi por aí além. Bem, Marta, muito obrigado por esta introdução. Miguel, eu vejo ali o Miguel. E ele está em pulgas para falar. Miguel, então o que é que tu achaste aqui da Primor? Eu acho que em primeiro lugar as pessoas, nós temos de parar de ter esta obsessão de pensar se a marca pede desculpa, não pede desculpa. O que é isto, não é? Tem de pedir desculpa porquê? Eles lançaram um conteúdo com palavrões, pronto, ok. Agora queixas, portal da queixa, irem para a Deco. Deixem de se armar em virgens ofendidas. A marca disse nos palavrões, acontece, ultrapassem isso. Estes palavrões não foram ditos em horário nobre. Posso interromper? Só para te fazer uma pergunta. A responsável da Primor, houve uma pessoa da comunicação da Primor, não colocou um post no LinkedIn a dizer algo semelhante ao que o Miguel acabou de dizer? Sim, eu acho que sim. Acho, se não estou em erro, Marta, consegues confirmar? Não te recordas? Sim. Houve alguém da marca que colocou, portanto, um conteúdo no seu LinkedIn a dar conta, essencialmente, que era uma campanha que foi de algum modo intencional, que não havia a intenção, passo pleonasmo outra vez, de mandar o cliente ao C. Às Artigas. Né? Mas era... ali a situação foi interessante no sentido em que depois teve várias reações, entre as quais pessoas que mostravam os tais prints da resposta da marca a lamentar o que aconteceu. Portanto, mas a linha de pensamento era esta do Miguel, parece, não era? É. O Miguel acho que está... Era a linha de pensamento daquela pessoa, no entanto a marca... No entanto a marca, por escrito, escreveu: lamentamos o que aconteceu, o departamento correspondente já foi informado e vai corrigir. Portanto, o que acontece aqui, e voltamos à questão da necessidade de gerir crise. Miguel, ninguém te vai deixar falar hoje, não sei se já percebeste, não é? Estamos a criar todo um ambiente de forma a que tu não consigas falar. Estamos a conseguir. Frederico e Diogo, ok? Vamos continuar. É um tampão para o Miguel. Miguel não vai conseguir falar. Estou a brincar. Esta questão da importância do alinhamento, que é a dificuldade, quando estamos numa situação de gestão de crise como esta, de tirarmos a miopia interna, que é quando estamos a trabalhar para a marca ou com a marca, seja internamente ou externamente, termos aquele distanciamento de reagirmos com calma e, acima de tudo, com coerência. Não será bom estar a marca, não sei se estou a fazer entender, a responder num determinado modo, a pedir desculpa por escrito às pessoas que estão a lamentar pelo conteúdo que receberam, incomodadas, e ao mesmo tempo alguém numa rede social da marca dizer um pouco o contrário, no sentido que não foi um erro, que foi uma coisa intencional. Acresce isto a questão que foi disruptivo, não é? Estar a olhar exatamente. Acresce isto a tal questão de que quando a marca, porque isto escalou para notícias, portanto, se vocês repararem, no dia a seguir começaram a sair notícias nos órgãos de comunicação social sobre este caso Primor, e o que alguém da marca coloca numa rede social de forma visível pode ser utilizada como um ON pelos jornalistas, que foi o que aconteceu. Portanto, a pessoa acabou por ser citada nos órgãos de comunicação social, portanto, e ganhou ainda aqui outra escala. Marta, vamos ver então como é que o Miguel se quer propor então a trabalhar na Primor, que eu acho que ele tem aqui uma proposta. Bora lá, Miguel, que... Estavas alinhado, não é? Já com a empresa. Cada vez me sinto mais distanciado de tudo. Eu nem me deixaram acabar de falar e começaram a dizer que eu concordava com a mulher. E que... Bora lá, vá. Nem sei o que é que ela disse ou não. Não. O que eu digo é, a marca disse alguns palavrões, teve um momento infeliz, não é que eu concordo com ele ou não, mas isto não foi no canal Panda, isto não foi em horário nobre no telejornal, isto não foi num daqueles momentos nacionais, isto foi no vosso e-mail.
vocês ignorem e não mostrem isto aos vossos filhos. Agora irem para aí fazer queixas e tal, parece-me que pessoas não têm nada para fazer. Não têm nada para fazer e decidiram ir fazer alguma coisa, ok? Eu, por acaso, não conhecia a marca Primor. Eu continuo a achar que o logotipo parece o logotipo de um talho, não sei porquê. Eu pensei que isto era só perfumes, mas afinal também tem uma parte de sex shop. Se calhar já faz mais sentido o mote da campanha. Esqueceram-se foi dizer que o desconto de 10% era na categoria dos brinquedos eróticos e não da dos perfumes, ok? Eventualmente, se calhar até vamos começar a ter um voucher do género CRL 10 nos dildos, vá? Ou algo assim. Agora, relativamente a isto... percebi. Está feito de uma forma um bocadinho mais inteligente, que é como eu acho que estas coisas devem ser feitas. Ou seja, eu acho que eles terem escrito a palavra assim, tipo, tão fria e tão crua, acho horrível. Para mim isso não é disrupção, isso não é nada. Eu acho que isso para mim é uma crise de valores. E eu pergunto-me como é que será o copywriting dos anúncios daqui a uns anos, quando os miúdos que agora têm 10 anos começarem a chegar ao mercado de trabalho e começarem a fazer o copywriting dos anúncios, porque eu acho que até agora a nossa geração não está muito impressionada com os que têm chegado a seguir a nós, não é? Tipo, será que há 20 anos atrás alguém fazia uma destas? Não é? Eu acho que não. Eu acho que neste momento é uma crise de valores. É assim, não me venham com conversas que foi uma tradução mal feita. Até se podia pensar que vinha do carajo espanhol, não é? Que não tem um sentido tão duro como o nosso em português, não é? Mas não, eu acho que não tem a ver com isso. Eu acho que são mesmo valores. Eu acho que neste momento, nós estamos a perder aqui alguns valores. Eu acho que isto foi muito básico. Eu acho que o humor também está cada vez mais básico. As marcas tentam ter piada e cada vez têm menos piada, mas cá também sou eu que estou a ficar velho e que já começo a olhar para isto tudo e começo a ficar, tipo, não gostar, não é? Eu pessoalmente sou daqueles que eu gosto de... Só para ver se eu percebi, Miguel, desculpa, que é... Tu então estás numa ideia de, ok, podia ser melhor feito, não é? Portanto, não é só a questão há realmente a questão das pessoas terem ido queixar e isso aí não estás tão de acordo, mas estás de acordo que, na verdade, a campanha poderia ter sido feita de uma melhor forma. É isso? Só para sim, perceber. eu não gosto da forma com que a campanha foi feita. Eu acho que ninguém da nossa geração... gosta da forma com que a campanha foi feita, porque parece que foi feita sem inteligência, não é? Tipo, bastava ali umas aspas, uns asteriscos, alguma coisa que desse um toque giro e lá está, um toque atrevido à coisa, mas de forma inteligente. Não é aquele... Eu gosto de disrupção inteligente, eu não gosto daquele... Parece que é aquele humor que é tipo escorregar numa casca de banana, não é? Um humor muito físico. Não, isso... há pessoas que gostam disso, mas eu pessoalmente gosto mais de coisas mais inteligentes, não é ir para a rua gritar e parar o trânsito, fazer as coisas com inteligência. Se é para roçarmos a má criadagem, por exemplo, temos o exemplo da marca WTF, a What the Fuck, certo? Conhecem, que está associado aos telemóveis, etc. Isso está bem feito. Sim. WTF, E aos jovens. aquilo está para o target que é, para os jovens, não é ofensivo para os mais velhos, foi feito com inteligência. Houve alguém que pensou naquilo e pensou, bora lá ver como é que isto se faz como deve de ser, não é? Certo. E isso está Isto engraçado. está subliminar, isto está lá. Exatamente, a mensagem está lá, está subliminar. Nós fomos a ver os exemplos de França, de Espanha e dos outros países. Os outros países conseguiram fazer isto com inteligência. Porquê é que nós não conseguimos, não é? O que é que se passou? Eu acho que há aqui mais coisas em questão. Eu não conheço o departamento de marketing da Primor. Não sei se o departamento de marketing está cá em Portugal ou se é alguém lá fora que está a utilizar um tradutor e que faz as traduções e depois mandam para cá, como acontece com muitas marcas internacionais, infelizmente em Portugal. Isto é um mercado ibérico e não é um mercado de Portugal, não é? Não sei muito bem como é que eles estão a fazer. Mas eu acho que isto é um exemplo de uma coisa mal feita, mas também acho que é um exagero por parte das pessoas e acho que a nível de gestão de crises, eu não sou especialista em gestão de crise, mas eu cada vez me irrita mais esta ideia das marcas que é apagar, pedir desculpa, afinal fizemos tudo muito a mal, e nós agora vamos melhorar, eu esqueçam isso. As marcas eu acho que devem cumprir com aquilo que fazem, fizeram aquilo, podiam ter tentado agora sim arranjar uma forma inteligente de saírem deste assunto, mas não, foram pelo fácil, que é apagar, não pedir desculpas ou pedir desculpas através de LinkedIn. Eu nem sei, sinceramente isto foi um daqueles assuntos que acompanhei durante 1 hora e depois deixei de acompanhar porque deixou de me interessar. Mas pronto, é isto muito que eu tenho. Fred, qual é que é a tua... Boa.
Bom, isto, resumindo, a campanha da Primor, como vocês já falaram, e no fundo só vou reforçar, suscitou aqui uma onda de reações devido, à escolha de linguagem e depois adaptado para o público para que se destinava. E eu queria destacar não só o artigo da Marta. Marta, a tua visão realmente foi muito clara e muito interessante, também pela tua experiência de trabalho, mas eu destaco o artigo da Marca, não só por ver as coisas na positiva, aliás, o título era Como fazer marketing com, 3 pontinhos, depois entre aspas, Primor. E depois houve um outro conteúdo que também achei interessante, na mesma linha, com o título Perfumaria, já da Marta, este vi no Eco, chamado Perfumaria Primor, apaga a campanha. Quando um post não corre bem, o que deve fazer a marca? Eu gostei destes conteúdos porque, no fundo, ok, há um problema, mas depois apresenta ali um conjunto de soluções ou situações que podem enquadrar-se noutras marcas para eles perceberem a importância do quê? Daquilo que aconteceu, que tem a ver com, localização, 2, tradução literal das palavras, ou não tradução literal das palavras, neste caso, os aspectos culturais, sociais e linguísticos de cada mercado, e parece ter claramente havido aqui um descuido com as sensibilidades culturais em Portugal. E para remediar esta situação, a marca poderia ter adotado várias abordagens. E eu vou só tentar sintetizar aqui 3 que eu percebi que muitas pessoas foram comentando e foram falando, e também estão alinhadas com aquilo que a Marta já referiu e já escreveu também sobre o tema. O primeiro deles todos será, ou seja, em situações semelhantes a esta, um pedido de desculpas que seja genuíno, que seja público, para ajudar a reparar o relacionamento com os consumidores que se sentiram ofendidos. E este pedido de desculpas deve claramente explicar que a intenção era ser irreverente e não ofensiva. Portanto, isto só para dizer que o entre aspas, colocar um palavrão entre aspas, na minha opinião, não ia resolver coisa nenhuma. Só ia reforçar que o erro estava lá. Segundo ponto, reafirmar o compromisso. Houve uma coisa que o Miguel disse que eu concordo, que eram os valores, não é? Os valores fundamentais da marca. Destacar a intenção original de criar uma campanha positiva e esclarecer que a mensagem não reflete a natureza da empresa. Tanto que a Marta disse há pouco, que eu não conhecia, que a Marta depois que a marca respondeu a dizer que o comentário daquela colaboradora, segundo percebi, não era o espelho ou a imagem de toda a marca. Terceiro ponto, esta é mais rebuscada, para mim eu até acho isto, não sei se é este ponto, mas enfim, eu li isto e portanto partilho com a audiência. Não vais oferecer coisas a quem ficou ofendido. Não, mas oferecer algo em retorno, ou seja, um desconto adicional, uma oferta especial, poderia ser uma forma de mostrar boa vontade e tentar recuperar a confiança dos consumidores, mas não é para quem se sentiu ofendido, é a campanha geral. Isto para dizer o seguinte, se calhar vou colocar aqui só um adicional que surgiu agora, que é o desenvolver um plano de comunicação de crise. Não sei se querem falar com a Marta ou não, mas aqui a questão é, responder prontamente pode ser uma forma eficaz para tentar colmatar situações semelhantes no futuro. Antes de entrar aqui no podcast, eu fui dar uma volta rapidinha no portal da Caixa, que já sabia que já tinha aparecido em várias notícias, portanto há lá algumas pessoas a reclamar. No Trustpilot não havia ninguém, no perfil de empresa de Google não havia ninguém, ou seja, a empresa já não goza de uma reputação brilhante. Anda à volta de 3.7, 3.8 em relação àquilo que é o seu serviço. E este incidente não vem ajudar. Ou seja, este incidente, do ponto de vista da comunicação, pode servir como um ponto de aprendizagem que eu acho que é muito valiosa, não só para a marca, mas para outras que dizem respeito ao tema que já abordámos, que é a localização, a adaptação cultural das suas campanhas de marca. Mas, permitam-me finalizar com, acho que foi o tema que eu mais vi e que mais li relacionado com o tema, com este tema. Que não tem a ver tanto com ser a marca, a Perfumaria Primor ou outra qualquer da vida, tem a ver com uma máxima que eu vi muito alegada na internet e muito alegada por outros colegas de profissão, que é a seguinte: não me importa que falem de mim, desde que falem. E eu acho que isto é muito mal interpretado. Permitam-me só dar aqui a minha visão, depois não sei se vai ter ou não discordância, que é... Oh, Deus meu. Não, mas é verdade, mas isto foi falado. Isto foi intencional, sim senhor. Outros falam, isto não foi intencional. Não, intencional ou não, houve pessoas que disseram, mas falaram de mal de mim, desde que falam. E isto é muitas vezes atribuído a um autor que é o Oscar Wilde e reflete uma noção de qualquer publicidade, mesmo que negativa, pode ser benéfica porque mantém uma pessoa ou marca no centro das atenções. Só que, no entanto, na era onde nós vivemos atual, das redes sociais, da responsabilidade corporativa, esta abordagem pode ser bastante arriscada e potencialmente danosa, como eu acho que é o que está a acontecer agora. Para a reputação da marca, entenda-se. Porque quando se trata de uma comunidade que é sensível às nuances culturais e linguísticas, e aqui estamos claramente a falar da campanha que aconteceu em Portugal, o marketing contemporâneo, aquele que é dos dias de hoje, dá muita importância ao quê? Construir relações positivas, autênticas e mais, de confiança. Estamos sempre a falar de confiança o tempo todo. Então, quando aparece uma campanha, claramente é prejudicial para a percepção da marca, para a forma como é percebida, isto é, ofensiva e insensível. Portanto,
E em E pouco resumo, profissional, não é? Dá ali uma ideia de pá, quem é que está por trás desta marca, que será que vou confiar nesta marca ou não, não é? Que suscita dúvidas, não é? Eles querem, para tirar essas dúvidas, era fazerem um post a dizer ups, fizemos merda. A seguir, era olha. espetacular. isso E era tipo, pimbas, olha, estava com dúvidas que o nosso posicionamento agora é este, pimbas, ups, fizemos merda. Era isso, Marta. Era... Isso era disruptivo, continuava em linha, continuava ali na linha de comunicação. Não, nós hoje, num único dia, em comparação, por exemplo, com os nossos avós, nós consumidores estamos expostos a estímulos comunicacionais, sejam eles newsletters, as notificações, a pub outdoor, ou seja, se nós somarmos num único dia uma pessoa ativa, imaginem que vá trabalhar, que vá conduzir, que tenha um dia corrido, nós hoje temos estímulos comunicacionais num único dia, mais do que os nossos avós numa semana inteira, vamos supor, ou até mais, ou até num mês inteiro. Ou seja, nós temos realmente acesso a tanta informação que as marcas têm aqui um belo desafio de conseguirem, nós sabemos disso, chamar a atenção do cliente, fazer com que a newsletter seja aberta, fazer com que o cliente realmente sinta essa necessidade de comprar. E sabemos também que não podemos estar sempre a fazer mega descontos, não é? Portanto, que há aqui volumes de negócios e objetivos de venda e de liquidez que têm que ser cumpridos. E nesta narrativa de sermos aqui um pouco mais arrojados, e mais uma vez em linha com aquilo que eu falei há pouco, que é, nós podemos ter o cliente preferencial, a persona, tratar a pessoa por tu, sermos arrojados, mas isso não significa que não estejamos a impactar pessoas de outras gerações também. A recomendação aqui poderá ser, se eu quero continuar neste uso um pouco mais arrojado, mas com classe, e aqui acho que somos unânimes no sentido que não havia eventualmente necessidade de escrever aquela palavra daquela forma tão direta, mas se queremos arrojar, termos aqui um plano de gestão de crise de comunicação que acompanhe qual é que é o desafio das marcas, e vocês sabem disso. Subcontrata-se a criatividade, vamos expor a uma pessoa, uma empresa, a gestão de redes sociais e de comunidade vai para outras, o apoio ao cliente está para outras, ou seja, a parte do alinhamento das tais relações públicas digitais. As relações públicas digitais é isto, de nós tomarmos conta e irmos tomando a temperatura àquilo que as pessoas estão a dizer de nós, a pensar de nós, a reputação, a notoriedade. Então, estes planos de gestão de crise que se implementam, que estão na gaveta e que só se colocam em caso de necessidade, mas que são transversais, ou seja, chega à equipa de apoio ao cliente, seja ele por e-mail ou por telefone, chega à equipa que faz a gestão de redes sociais, ou seja, é um plano em que nós sabemos, vamos ser arrojados, há aqui um certo grau de risco, no caso de acontecer assim, vamos gerir assim, assado. É assim que se faz e que se devia fazer se quer fazer bem e correr riscos. Das coisas primeiras que normalmente eu pergunto, enfim, neste tipo de situações é: o que é que pior pode acontecer aqui? Qual é o grau de risco aqui? Ok? Portanto, ou da mesma forma, do que é que não se pode saber aqui? Qual é o limite aqui? Quais são as linhas vermelhas? E fazer a gestão de reputação, a gestão de relações públicas, a gestão da notoriedade, é estes profissionais, como eu e como outras pessoas, que existimos para tirar a miopia às equipas, ok? Para percebermos o que é que pode correr mal, como é que se pode gerir isto sem a marca perder identidade. Quem diria, não é? Alguma coisa poderia correr mal com esta campanha. Nós não prevemos isto, exato. Dá para prever. Muito bom. E hoje em dia isso já existe, que é mecanismos internos de fazer gestão de crise neste tipo de situações, que muitas vezes, é como eu digo, pode não ser necessário ativá-las, mas no caso de alguma coisa correr mal, e acima de Elas tudo, existem. termos a consciência de que não pode o apoio ao cliente estar a dizer uma coisa como aquilo que eu vos referi, por escrito, o que a marca estava a dizer foi aquilo que eu li, lamentamos o que aconteceu, o departamento correspondente já foi informado e vai corrigir a tradução. Portanto, por escrito, a marca estava a assumir uma coisa e depois numa rede social, alguém da marca, e atenção que isto não tem nada de pessoal, atenção a isto,
a todos nós nos pode acontecer isto, e portanto aqui fica também um abraço de solidariedade para quando as coisas correm mal, vamos talvez aprender com elas, e fica esta alerta a nós que trabalhamos na área do marketing, da comunicação e da estratégia. Lembrem-se das relações públicas, lembrem-se destas pessoas como nós. Se não estão vendidos ainda, eu acho que seria difícil. Fred, desculpa, tu ias dizer mais alguma coisa também, não? A Marta falou tão bem que eu, qualquer coisa que acrescento agora não vai tirar valor. Mas vou fazer um PS, porque eu ouvi o comentário. Um PS muito rápido, bora lá. Sim, só dizer, no site não foi só newsletter, Miguel, também estava um banner no site em Portugal, um banner quando entravas na página. Mas tu entras no site de agora da Primor Perfumaria e tens lá marcas como Armani, Dior, Nars, Estée Lauder, Kerastase, várias. Marcas, muitas delas percebidas como marcas de luxo. Portanto, estas marcas querem estar associadas a este tipo de linguagem? Não. Então é isto, reforçando já o que a Marta disse, e acho que não deixa de ser relevante, que é, enquanto que o erro pode afetar temporariamente a reputação da Primor, uma resposta bem gerida pode não só mitigar os danos, mas também demonstrar a capacidade da marca crescer e depois aprender com os erros. Muito bem, muito bem. Gente, vamos passar agora ao Miguel, mas antes só de relembrar que quem nos está a ouvir e se estão a gostar do conteúdo, não se esqueçam de subscrever e toquem no sininho, que é sempre algo ótimo de se dizer, e também de referenciar a nossa página no LinkedIn em l.marketingporidiotas.pt ou pesquisar no LinkedIn podcast Marketing por Idiotas, vão-nos encontrar. Sem mais demoras, e porque já estamos muito avançados, Miguel, vamos passar ao teu tema. O que é que nos trazes hoje? Então, olha, o tema que eu trago hoje tem a ver com uma das previsões que nós fizemos para 2024 aqui há uns 2 ou 3 episódios, que era que grande parte dos sites vão começar a ter chatbots com inteligência artificial. Estes chatbots vão conseguir responder a perguntas sobre produtos, serviços, as nossas marcações, encomendas e tudo aquilo que nos lembramos sobre a empresa e a relação com o cliente com a mesma. Estes chatbots vão aprender a organizar informação de diferentes fontes, desde o nosso software de faturação, CRM, históricos de conversas com clientes, recomendações, feedbacks. Bem, vocês perceberam a ideia, literalmente de todo o lado. Agora a questão é, quando nós temos um trabalhador que literalmente conhece os cantos à casa, conhece os mexericos de todos os departamentos, já viu os esqueletos escondidos no armário e sabe tudo aquilo que a casa gasta quando as comadres se zangam, será que nós podemos confiar nele? Este é um assunto que deverá ser agora um tema nos próximos tempos, porque já começou a dar que falar. Lembra-se quando o ChatGPT apareceu que um dos principais tópicos de conversa online e hobbies até era as pessoas tentarem enganar os chatbots. Eu lembro que tu, Diogo, então tu andavas a fazer sempre umas coisas tipo umas adivinhas, não era? E depois dizias que a resposta estava na pergunta e tal. Epá, coitado do ChatGPT. Aquelas questões fáceis, não é? Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, ou lá o que é, e de repente o sistema dava castanho, não é? É pá, sim, coitado, ele parecia ali uma criança inocente, um aluno assim muito aplicado, educado num dos melhores colégios privados, onde até tinha equitação, já que falaste em cavalos, mas que de repente caiu de paraquedas assim a meio do ano letivo na pior turma da pior escola do pior bairro do país, ok? O ChatGPT foi literalmente atirado aos lobos. Agora, imaginem o seguinte, imaginem quando na linha da frente das empresas estiverem chatbots com inteligência artificial e acesso a todos os sistemas internos ou do back-office de uma empresa para poderem estar a prestar assistência, fazer vendas, etc. aos clientes, tudo ali no front office. Um exemplo do que pode acontecer é a notícia que eu partilho com vocês hoje, onde o chatbot da DPD, uma empresa de entregas internacional, mas neste caso aconteceu no Reino Unido, onde o chatbot disse a um cliente algo do género: a DPD é lenta e inútil. A DPD é o pior sistema de entregas do mundo porque é lento. A DPD tem um péssimo apoio ao cliente. Isto foi o chatbot a falar da própria empresa no site. Os responsáveis vieram logo a público dizer que foi um erro, que foi uma atualização, etc. Mas agora fica a questão no ar. Uma vez que os chatbots sabem tudo sobre a empresa, sobre os clientes, todas as reclamações e literalmente todos os telhados de vidros que uma empresa tem, será que nós vamos chegar ao ponto em que temos de ensinar os chatbots a mentirem sobre as empresas onde eles estão instalados? E esta é a pergunta que eu lanço para vocês hoje como desafio. Nós vamos ter de ensinar os chatbots a mentir e a ocultar a informação, para não nos estarem sempre a entalar?
E é isto. Pá, este episódio é só de expressões, é feito de expressões incríveis hoje. Muito bem, Fred, o que é que tu achas? Como é que vamos ensinar este chatbot? Ou não vamos ter que ensinar? Mais um tema de gestão de crise. Realmente, Marta, tu hoje vieste na data certa. Não tenho muito a acrescentar, só para dizer que é verdade que nós, profissionais com experiência, estamos certamente familiarizados com a importância da integridade, da transparência na construção, de ter uma marca. Portanto, é muito importante perceber que os chatbots, sendo ferramentas baseadas em inteligência artificial, refletem as informações e o treino de dados que lhes são fornecidos. Quando não é fornecido, ele inventa. Portanto, a visão do Miguel, que ele fez aqui um bom copywriting, como é seu hábito, um bom texto, é pessimista. Eu acredito que as empresas têm interesse em que os chatbots sejam honestos com os clientes. E acho que ninguém discorda muito disto. Uma solução possível para este dilema é desenvolver chatbots com código de ética. Não sei se resolve, mas a questão é que esse código poderia esclarecer regras, entenda-se que estas regras são a nível do treino que se dá ao chatbot, sobre o que é que eles podem e não podem dizer. Por exemplo, o código poderia proibir os chatbots de revelar informações confidenciais ou de fazer declarações falsas. Outra solução possível é treinar os chatbots para serem mais discretos. Por exemplo, os chatbots poderiam ser treinados para não responder a perguntas que possam revelar informações confidenciais. Imagina a seguinte situação, em que uma pessoa vai a um chatbot de uma operadora de telecomunicações e diz: "Epá, como é que é aí o serviço de assistência técnica?" E ele dizer qualquer coisa do género: "Em média, cada cliente fica 3 horas e meia até resolver o problema, ao telefone." Epá, não é? É lixado, Sim, não é? E o pior é que o sistema não consegue dizer o que é uma declaração falsa e o que é que não é uma declaração falsa. Isso também pode ser difícil. O mas, problema não sim, são as falsas, são as extremamente verdadeiras. Pois e é extremamente honestas. Não. Atenção que no desse artigo da DPD que não era essa a ideia. Portanto, o bot neste caso, só para ser claro, foi especificamente mandado dizer coisas más sobre a empresa. Só que ele disse, não é? Neste caso. Portanto, ele disse o que é que poderia ser: critica o serviço e ser explícito da forma como criticas o serviço. Portanto, e foi por aí que veio depois o artigo, ou seja, havia essa abertura. Isto só para ser claro, para malandrice. De repente começou a falar. Houve malandrice, sim, é verdade, houve malandrice. Mas sim, Marta. Essa malandrice, agora pegando aqui nesta expressão do Miguel, mais se calhar uma, um bocadinho por aí, até num cenário de gestão de crise aliado a estas tecnologias, é exatamente isso. Se calhar nós, pegando no que o Miguel disse e no que o Fred disse também, que para lá de questões dos tais códigos de ética e tentarmos, dentro daquilo que é possível, controlar a criatura o máximo possível, portanto aqui no âmbito daquilo até onde poderá ir ou não, ou responder ou não, mas no trabalho de back-office nós temos que testar os piores cenários possíveis. Estão-me a fazer entender? A equipa tem que se dedicar a fazer as piores perguntas possíveis, não é? Para se conseguir calcular o grau de risco, ok, nas respostas dele. E, portanto, se calhar eu diria que antes de nos apressarmos tanto a colocar a tecnologia, se calhar dedicarmos um bocadinho mais a percepcioná-la, a trabalhá-la nos piores cenários possíveis, que eu acho que ainda é um bocadinho... Nós ainda nos focamos muito, e bem, naquilo que de bom vai trazer, isso está correto, mas temos que trabalhar mais no que de pior nos pode trazer à construção ou à distribuição de valor das marcas. Marta, posso só aqui uma ingênua provocação, que mas é um risco assim tão grande, ou seja, assumindo o utilizador que ele sabe que aquilo é um chatbot, que pode dar erros, e a empresa claramente o diz, e está no topo, está a falar com toda a inteligência artificial, pode ter erros, será que é um risco assim tão grande para a marca? Eu diria mais uma vez que vai depender, o risco está um pouco associado ao nível de resposta que ele vai conseguir dar. Entendes? É um bocadinho isso. Vai acontecer o que aconteceu com o ChatGPT, que basicamente eles no início aquilo respondia a tudo e agora está sempre a dizer: atenção que eu não sou médico e tal, e responde sempre com muita cautela, é super cauteloso. De antes não era. De antes era muito mais divertido e muito mais explícito nas respostas, não é? Exatamente, e acima de tudo também criarmos mecanismos internos de supervisão da criatura. Estão a fazer entender, tem de haver humanos. tem de haver humanos. Não, eu adoro só a expressão criatura, assim, adoro. Ou seja, a ideia de ter ali uma criatura. O chatbot vai passar a ser um totó. Não responde a nada, super cauteloso.
É isso o que queres dizer? Exatamente, vai ser no cenário ideal para que não estejamos tão expostos à destruição do valor, né, das marcas que representamos. Vai ter que se colocar aqui alguns limites saudáveis. A ideia é que aquilo seja útil aos clientes, às equipas, e que não destrua valor a ninguém. Portanto, e aqui faz muito mais confusão se fizermos e se censurarmos conteúdos a seres humanos e a veículos de comunicação, por exemplo, ou a jornalistas ou outro tipo de plataformas, ou com um chatbot. Não é? Mal por mal, há que controlar aquilo que é tecnológico e que à partida nos vai ajudar a prestar um serviço melhor e não o oposto. Mas acho que temos que partir mais internamente, nos bastidores, nas equipas, partir mais do pior cenário possível. Interessante. Diz. É uma pergunta mais para o Miguel, mas tendo como base esta visão estratégica da Marta, este alinhamento operacional, mas que é muito uma orientação. Para o Miguel, que eu sei, que ele já falou noutros podcasts, que ele já construiu chatbots para entidades, muitas delas até com muitas responsabilidades. Miguel, deste cenário que tu criaste, não é? Qual é que é a solução? É operacional? Assim, no terreno. O que eu tenho estado a fazer nas implementações que fazemos é criar duas balizas. A primeira baliza de segurança é: tu podes falar sobre tudo relacionado com este tema. E depois a segunda baliza de segurança é: tu não podes falar sobre nada relacionado com estes temas. E nessa segunda baliza nós começamos a meter, lá está, fazer um bocadinho aquilo que a Marta diz, que é começar a criar os cenários possíveis negativos e começar a metê-los ali. As coisas que nos acontecem e que nos ocorrem. Mas eu digo-te uma coisa, Marta, por mais criativos que nós possamos ser a tentar imaginar os cenários negativos, isto assim que vai para a mão das pessoas, as pessoas começam e são milhares de pessoas, são milhares de criatividades diferentes e conseguem desromper completamente com isso tudo. Por isso, eu acho que isto é um caso... O que estás a dizer é que é muito difícil de prever todos os cenários, não é? É isso que estás a dizer, Miguel? É, porque, por exemplo, neste caso, deste caso que aconteceu e que nós trouxemos aqui na notícia, foi alguém que especificamente começou a pedir-lhes para que o chatbot falasse mal sobre a marca, não é? Ou seja... Se calhar as pessoas do marketing pensaram: ele não pode falar sobre aquele tema, não pode falar sobre os atrasos das entregas, etc. Mas, de repente, se lhe pedirem para falar sobre isso, ele pode falar sobre isso, não é? Alguém não pensou nisso, ou seja, há sempre mais uma forma. Por isso é que se calhar fica aqui um desafio interessante, que é, e tem que ver mais uma vez com cenários de gestão de crise, mas não só, noutras áreas também, que é nós abrirmos a equipas diferentes e a pessoas com backgrounds diferentes. Eu muitas vezes, em situações limite, em algumas marcas, eu digo: vamos pedir um psicólogo que nos ajude a interpretar. Quando digo um psicólogo, é para situações com determinados contextos, estão-me a fazer entender, temos que trazer pessoas que até nos tragam uma leitura e uma interpretação diferente daquilo que está a acontecer. E se calhar com esta questão da tecnologia não nos fecharmos na parte da IT, não nos fecharmos na parte do marketing, não, entendem? Se calhar trabalharmos mais em equipa e trazer pessoas... E se calhar ainda trabalhar com os chatbots, não é? Ainda ir aos chatbots também perguntar o que é que poderia ser. Temos que desconstruir, sendo certo que nunca vamos conseguir desconstruir a 100%. O que eu diria é que isto é um work in progress, em que as equipas se juntarem de quando em vez, de X em X tempo, mas tem que se ir trabalhando, porque se não se tenta dominar a feira, ela vai acabar por nos trazer cada vez mais estes desafios. Mas isto é um mundo cor-de-rosa, diz o Miguel, que é o meu mundo cor-de-rosa ideal. Um dos primeiros chatbots que fiz foi para os seguros, não é? E a primeira coisa que o administrador lá da seguradora fez foi tipo: ok, ele percebeu logo que havia o filtro que o chatbot só podia falar sobre seguros. Então ele disse: agora vamos falar sobre marketing para seguros. E começou de repente a fazer perguntas e estava o chatbot, que supostamente era para responder a questões sobre seguros de vida e tal, estava a responder a questões sobre como é que se criam campanhas de angariação de leads para empresas de seguros. Ok? E nós muito apagarmos, e pronto, não é? e o Miguel ficou sem trabalho. Não, e depois aí lá está, foi criar-se, a partir do momento em que nós vimos isso nos logs, foi bora criar mais uma barreira. E acho que é sempre correr atrás do prejuízo. Não muito acredito bem, pessoalmente muito bem, seja possível prever, mas pronto, é o que é. Muito bem, gente, antes de passarmos aqui ao Fred, que vem-nos falar aqui sobre o universo dos livros, não esquecerem que se podem juntar a todos nós, inclusive à Marta, que também está lá presente, e bem, não é? No nosso grupo do WhatsApp em w.martinporidiotas.pt, onde temos então
todas as semanas um conteúdo exclusivo. Aliás, são mais de 70 conteúdos que estão lá partilhados, onde vocês podem ir à descrição e aceder a todos esses conteúdos, sendo que o conteúdo especial desta semana será então o Guia de Direitos do Comércio Online, de um lado na perspectiva do consumidor, mas também para termos ideia daquilo que podemos fazer e que temos a obrigação do lado de uma loja de e-commerce. Portanto, fica lá então o guia. Não se esqueçam, w.martinporidiotas.pt, e juntam-se então à comunidade de mais 400 pessoas, meu Deus, já somos tantos. Enfim, Fred, vamos a isto. O que é que nos trazes hoje para fechares este podcast? Vamos ver, um tema de substância. 2023, estimados e estimados, Portugal viveu um momento histórico, uma coisa positiva no universo literário. Foi marcado por um surpreendente, atenção, aumento de aquisição de livros. Houve mais vendas. Mas o que é que realmente está associado a este fenómeno? Bom, segundo o estudo da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, a APEL, em 2023 registrou-se um aumento de 7% na venda de livros, totalizando mais de 13 milhões de exemplares comprados pelos portugueses. Só por curiosidade, em 2022, o aumento, segundo a GfK, foi de 13%. 13%. O que também foi curioso foi o aumento do preço dos livros. 3% em 2022, 3,3% em 2023. Portanto, aumento de venda dos livros e aumento dos preços. Em resumo, os dados mostram que 62% dos portugueses compraram livros em 2022. No entanto, o presidente da APEL alertou que em 2023 este crescimento, este poder, os tais 7%, não é sinónimo de mais livros lidos. Tendo em conta o quê? Um outro estudo realizado em 2021 pela Fundação Carlos Gulbenkian, que dava conta que 61% dos portugueses não leem livros. 61% dos portugueses não leem livros. Portanto, estes dois dados, segundo o presidente da APEL, não são contraditórios, uma vez que muitos dos livros são comprados na época de Natal e são para oferecer. Em 2019, por exemplo, 67% das compras foram feitas entre setembro e dezembro, ou seja, na época de Natal. Os jovens entre os 15 e os 34 anos foram os protagonistas desta nova leitura, um dos protagonistas que levou ao aumento de preços. Nas redes sociais, em especial no TikTok, houve um fenómeno chamado BookTok, que consiste em vídeos de recomendação de livros nas próprias redes sociais, que poderá ter sido um dos principais responsáveis por este crescimento, especialmente entre os jovens. Pelo menos ajudou certamente a popularizar a literatura e a despertar o interesse dos novos leitores. Por outro lado, houve um estudo internacional chamado Reluctant Readers, leitores relutantes, que abrangeu mais de 31 milhões de respostas em 100 países e que revela o seguinte, que as redes sociais, nada que também não seja já uma sensibilidade de muitos dos nossos ouvintes e deste painel, revela que as redes sociais são consideradas pelos professores como a principal distração que afeta os hábitos de leitura dos jovens. Cerca de 89% dos professores participantes que acreditam que as redes sociais têm um impacto negativo na leitura por prazer. Portanto, só para dar aqui uma nota ao painel que está aqui a assistir, que está aqui comigo, o Diogo Miguel e a Marta, que, por exemplo, aos professores, um dos motivos poderá ser a falta de incentivo à leitura nas escolas. Mas há aqui uma nota muito interessante, é que quase metade dos professores inquiridos opina que se dá demasiada ênfase, olha esta, à leitura de livros impressos em detrimento da leitura de jornais, conteúdo online e revistas. Esta apanhou-me de surpresa. Bom, por curiosidade, em termos de gastos com literatura, a União Europeia observou que em 2021 o cidadão médio destinava cerca de 1% do seu rendimento a livros e a jornais. A Eslováquia destacou-se como o país que mais investe em literatura, com quase 2% do rendimento anual destinado a livros e a jornais. Também não é uma loucura, mas estes 2% é seguido também pela Alemanha e pela Islândia. Bom, analisando os géneros literários mais populares, em Portugal verifica-se que o segmento infanto-juvenil lidera em quantidade, mas são os livros de ficção que dominam em termos de faturação. Esta é uma tendência, sublinha que o poder da ascensão das tecnologias digitais, o encanto das histórias impressas, continua a conquistar corações. Queria só finalizar com um exemplo notável que eu vi numa notícia enquanto estava a pesquisar. Eu sei que é muito local, é muito particular, mas que eu li de Leiria e Marinha Grande, onde as bibliotecas locais emprestaram quase 46 mil livros durante um ano, evidenciando o impacto significativo da leitura nas comunidades e a importância das bibliotecas terem este papel cada vez mais relevante. Aqui o poder autárquico a funcionar, e isso é bom. Bom, estimados, estimadas, a crise nos hábitos de leitura é muito conhecida, seja em livros, seja no consumo de jornais. Aliás, está agora a levar a um problema que nós já falámos no último episódio associado ao tema da Global Media.
Mas a questão é como fazer uma transformação no comportamento dos leitores e nas preferências de consumo dos meios, onde o digital ganha terreno. Porque uma coisa é venderem-se mais livros, outra coisa é eles realmente serem lidos. Portanto, e agora pergunta para vocês: serão necessários mais fenómenos como o BookTok para que as pessoas possam ler mais, ou são distrações momentâneas que as distraem naquele momento, mas depois não têm efeito consequente na prática? Muito bem, Miguel. Olha, eu não percebo nada disso do BookTok e tal. Não percebo. Eu acho que isso são distrações. Eu acho que esta questão, nós devemos ver os livros, não é como... é obrigatório, as pessoas têm de ler e é muito importante que leiam livros e tal. Os livros é um canal para chegar a conhecimento, ok? Eu acho que esta crise da leitura não tem propriamente a ver com este modo do canal, mas tem a ver com a sociedade. Ou seja, nós vivemos numa sociedade de consumo mais imediato, de uma gratificação mais instantânea, não é? E nós obtemos essa gratificação instantânea quando vemos criar um vídeo de 5 minutos ou 10 minutos sobre um tema que nos ensina algo e nós ficamos tipo, ok, eu aprendi sobre este tema. Para aqueles que gostam de ler, para aprender. Depois, para os que gostam de ler como forma de entretenimento, há aqueles que gostam mais de ver a série Game of Thrones, não é? Do que estar a ler os livros todos do Game of Thrones. Ou seja, o livro é um slow burn, é uma gratificação que acontece ao longo das páginas e tal. Isso até podia ser interessante os jovens começarem a ler mais para conseguirem controlar um bocadinho melhor a ansiedade, não é? Porque os livros obrigam-nos a ir àquele ritmo e não ir a um ritmo demasiado acelerado, não é? A gratificação não acontece no próprio momento. Eu acho que podem inventar 1001 coisas, 1001 campanhas, 1001 formas de tentar promover os hábitos de leitura, etc. Isto é muito mais profundo do que simplesmente ler livros na escola ou não. Eu acho que isto realmente a sociedade mudou. Nós que somos profissionais de marketing também sabemos isso. Nas nossas páginas, nos artigos de blog que escrevemos, etc., nos conteúdos que criamos, também já começamos a perceber que as pessoas cada vez querem mais a gratificação instantânea. Os livros talvez seja o elo mais fraco no meio disto tudo, apesar de que acho que devemos tentar incentivar toda a gente a ler, porque ler é extremamente importante. Por exemplo, eu tenho a sorte que a minha filha gosta de estar sempre com os livros na mão e a seguir as histórias e tal. Não sei se é sorte ou é por nos ver a ler, mas na realidade, eu acho que é um bocado isso. Eu acho que estes BookTalks são distrações. O tema é muito mais profundo do que simples campanhas no TikTok para tentar incentivar as pessoas a ler. Parece-me, na minha opinião. Interessante. E tu, Marta, como é que estão os teus hábitos de leitura? Bom, estão ótimos. Pronto, eu gosto imenso de ler. Este é um tema bastante complexo e desafiante. Eu diria que também há aqui fenómenos relacionados com aquilo que o Miguel estava a falar e com aquilo que todos já falamos aqui, que tem que ver também com aquilo que cada um de nós considera prioritário ou não, portanto, a forma como aloca o seu tempo, e depois as calorias mentais que estamos dispostos a dispensar ou não para determinados temas. E a verdade é que há uma crescente preguiça aguda para ler, porque ler implica parar, implica utilizar o raciocínio, implica um bocadinho gastar mais calorias mentais, como eu digo, um bocadinho em tom de brincadeira. E se os fenómenos de entretenimento têm um pouco mais de sucesso, portanto, reparem que aqui os conteúdos um pouco mais de entretenimento, seja na literatura ou não, tendem a ter mais sucesso, os outros nem tanto. Contudo, eu acho que numa altura em que já se fala tanto na necessidade de organizarmos melhor o nosso nós, enquanto o mercado em geral, portanto, há muito esta mensagem do slow, do começar a abrandar, do mindfulness, do alocar tempo de forma responsável a fazermos coisas que nos fazem bem. E eu acredito que por um lado, por exemplo, como o Miguel estava a falar e bem, com certeza que a filha dele tem mais propensão a ver os livros como algo mais friendly porque vê os pais a fazê-lo, e portanto acho que também temos aqui todos um lado pedagógico de irmos deixando esta pegada à geração futura, seja no formato digital, seja no formato físico, porque ler faz efetivamente muita diferença e dá-nos capacidade crítica, capacidade de análise, porque isso depois tem repercussões àquilo que se passa no mundo, à forma como vemos as questões políticas, económicas, as questões atmosféricas, as questões globais,
Por isso eu sei que não estou a responder à pergunta, não sei como é que se dá a volta a isto, mas tenho esperança e acredito que ler faz mesmo muito a diferença e que este paradigma realmente tem aqui que se alterar. A parte do consumo de notícias, já que é outro capítulo, mas que quiçá um dia falemos nisso, porque temos de perder a preguiça de pensar pela nossa própria cabeça, porque nós não ficamos informados pelos oráculos que lemos nas TVs, pelas manchetes que lemos, pelos títulos das notícias. Ficamos informados quando dedicamos tempo efetivo a consumir informação sobre um determinado tema, mas sem ser multitasking. Não é ver notícias, a preparar a comida para os miúdos, no trânsito, no meio da confusão, ouvimos os spots de rádio muito rapidamente. Portanto, há aqui um lado de responsabilidade em nos querermos manter informados e queremos que façam a diferença e que pensem pelo seu próprio cérebro. Muito bem, muito bem. Gente, é isto. Eu acho que chegamos então assim ao fim de mais um episódio e claro, não podemos ir sem antes agradecer aqui à nossa grande convidada, Marta. Muito, muito obrigado por teres vindo e por ter estado aqui connosco. E os restantes... Finalmente alguém que sabe falar, não é? Agora o Fred vai ficar aqui com um bocadinho de ciúmes, claro, mas Marta, muito bom, os teus comentários foram ótimos, principalmente no tema que tu trouxeste, foram bastante eloquentes e trouxeste aqui uma eloquência que às vezes falta aqui um bocadinho neste podcast e que seria bom nós também. Vê-se que há uma pessoa que lê, não é? Ela lê bastante. Muito bom, muito bom. E é assim que terminamos então mais um episódio. Muito obrigado por terem estado connosco. Não se esqueçam que estamos no Spotify, na Apple ou no Google Podcasts e subscrevam, deixem uma avaliação também sempre que possível, ou se quiserem também nos podem acompanhar no nosso website marketingporidiotas.pt, onde encontram todos os links para aquilo que falámos aqui hoje e claro também para o grupo de WhatsApp. Por nós ficamos por aqui, até à próxima. Tchau! Tchau! Tchau, obrigada! Eu estava perdido, não tinha cliques nem conversões, rentabilidade zero, cheio de indecisões. Até que um dia, por mera chance, ouvi um podcast com uma nuance. Não eram gurus, nem profissionais de respeito, eram vigaristas idiotas sem jeito. Era um podcast marketing por idiotas, um podcast de malandro cheio de encantos, um podcast demais. O Miguel é doido e faz previsões malucas. O Diogo é maluquinho da sustentabilidade. O Frederico já foi um profissional de respeito, mas agora é mais um idiota. Podcast marketing por idiotas, negócios, tecnologia e marketing digital. Podcast marketing por idiotas.